A extrema-direita se transformou na principal força política, obtendo o dobro dos votos do partido do Emmanuel Macron. O dobro dos votos. Anunciando uma provável vitória acachapante da extrema-direita na França. Eu não estamos falando da direita conservadora tradicional, da direita liberal tradicional. Estamos falando da extrema-direita, essa mesmo. Vocês sabem do que é sinônimo. O avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu. Dos 720 assentos no Parlamento Europeu, a gente tem ali 3 grandes blocos agora. A gente teve um avanço da extrema-direita, formando coisa de 30% do Parlamento Europeu. A gente tem um encolhimento dos liberais mais moderados, o falso centro, dos liberais moderados, que também, assim, resumidamente, estaria ocupando ali coisa de 1/3 deste parlamento, e o outro terço, então, estaria composto pela centro-esquerda e pela esquerda. Se a gente pode dizer que houve um pequeno avanço da esquerda, a gente também tem que ficar atento para um grande avanço da extrema-direita. E aí a gente tem que parar para pensar, o que está acontecendo no mundo que, mais uma vez, nós estamos presenciando o avanço da extrema-direita. E eu estou aqui falando da extrema-direita para me precaver das eventuais sanções do algoritmo, porque você sabe muito bem o que a extrema-direita é. Qual o sinônimo de extrema-direita, moçada? Quando a gente fala em extrema-direita, a gente está falando do que, moçada? Eu estou dizendo aqui há anos. Há anos eu estou dizendo isso. O progressismo liberal, o neoliberalismo, tudo isso acaba alimentando a extrema-direita, porque a desilusão na política burguesa, nas mediações democrático-burguesas, alimentam a extrema-direita. Na Alemanha, gente, sim mesmo, lá na Alemanha, a gente viu a extrema-direita se transformar na segunda maior força política. Tá aí o gráfico. Esse é o gráfico da pesquisa de boca de urna, mostrando a AfD, que é o partido da extrema-direita da Alemanha, extrema-direita, obtendo, a princípio, segundo as pesquisas, mais votos do que o SPD, que é o Partido Social Democrata, lá do Olaf Scholz, premier alemão. É isso mesmo que vocês entenderam. Aliás, essa votação do SPD é a menor desde o século XIX na Alemanha. 19. Então a gente tem ali a liderança que já era esperada, dos conservadores cristãos na Alemanha, com os extremistas de direita se transformando na segunda maior força política do país. Então quando a gente vê aquelas notícias do sionismo crescente na Alemanha, aquelas coisas tão análogas, à Alemanha dos anos 30 do século passado, que a gente se assusta. Isso é produto, gente. É produto da degradação do tecido social, da rede de proteção social, do welfare state. É produto do neoliberalismo no seio das potências centrais. Isso que está acontecendo na Alemanha é produto disso. Não é só na Alemanha, a gente viu na Bélgica, na França. A extrema-direita se transformou na principal força política, obtendo o dobro dos votos do partido do Emmanuel Macron. O dobro dos votos. Anunciando uma provável vitória acachapante da extrema-direita na França. Eu não estamos falando da direita conservadora tradicional, da direita liberal tradicional. Estamos falando da extrema-direita, essa mesmo.
Vocês sabem do que é sinônimo. Vejam aqui o pronunciamento do Macron, que dissolveu o parlamento e antecipou as eleições para 30 de junho. Lembrando que nós estamos a menos de 2 meses do início das Olimpíadas de Paris. Segura esse rojão aí, Emmanuel Macron. Decisão, inclusive, de dissolver o parlamento comemorada pela extrema-direita. Uma aposta arriscadíssima do Macron. Tentando, no frigir dos ovos, salvar pedaços do seu governo. E o que há em comum entre a Alemanha e França? A capitulação diante dos interesses dos Estados Unidos. A capitulação abrindo mão dos interesses da Europa, o desmonte do estado de bem-estar social, a pressão neoliberal. Isso está cada vez mais fortalecendo. Onde, por exemplo, que a gente viu um fortalecimento da esquerda, ainda que tímido, nos ditos países nórdicos, que ainda têm as mais sólidas leis de proteção social, onde ainda há um pouco mais bem montado um estado de bem-estar social. Aí a gente vai ter uma contenção da extrema-direita e até mesmo algum crescimento da esquerda. Como eu disse, a extrema-direita é a grande vencedora. Claro, o parlamento europeu não se transformou num parlamento de extrema-direita do dia para a noite, não foi isso. O que eu estou apontando é o avanço da extrema-direita, flagrante, com os casos mais icônicos de França e Alemanha. De França e Alemanha. Porque nós não estamos falando de países menores da União Europeia. Esse avanço também acontece fora da União Europeia, na Inglaterra. Isso para não falar do que está acontecendo nos Estados Unidos com a provável vitória do Donald Trump. O Macron fez um pronunciamento, eu vou colocar aqui para vocês na tela, o pronunciamento do presidente da França ao dissolver o parlamento. Vamos ouvir aqui o Macron. Comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige, connaître le prix du vote et le goût de la liberté, agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République, vive la France. Sabe o que é que me assusta? Que ele fica meio que nem um cachorro surpreso. Nossa, e agora? Por que será que a extrema-direita avançou tanto? O que será que aconteceu? Gente, o que nós estamos presenciando é a falência do progressismo liberal. É a falência do neoliberalismo. Ele falou ali, pois é, como é que nós vamos enfrentar a emergência climática? Como é que está sendo posta essa disputa? De um lado, a extrema-direita que nega a existência de emergência climática. Então, se nega tudo isso. Enquanto, do outro lado, nós temos a esquerda radical dizendo que é impossível enfrentarmos a emergência climática sem enfrentarmos o capitalismo. Quem é que está capitulando? Quem é que está perdendo? O neoliberalismo, o progressismo liberal. Onde que a extrema-direita avança? Onde quem reinava era o neoliberalismo e ou o progressismo liberal. E notem a semelhança. Quando é que a gente viu o fascismo avançar no século passado? Quando que a extrema-direita chegou ao poder no século passado? A extrema-direita chegou ao poder no século passado embalada na crise capitalista, na falência do liberalismo, do laissez-faire. E aconteceu o mesmo processo que nós estamos vendo agora diante dos nossos olhos. Há uma falência do que está posto, sendo que a alternativa, que é a superação do capitalismo, é aquilo que não pode ser dito, é aquilo que é impronunciável, é aquilo que não se fala nisso. Melhor os fascistas do que os comunistas. Assim dizem os progressistas liberais, assim dizem os neoliberais. E de tanto esconderem a alternativa anticapitalista, em meio à desilusão produzida pelo neoliberalismo e pelo progressismo liberal, resta ao povo aquilo que está mais acessível. As respostas fáceis, as respostas curtas e demagógicas da extrema-direita. E aí o povo cai como um patinho
nesse discurso. Porque o progressismo liberal, porque o neoliberalismo vende para o povo que não há alternativa a esta vida de merda imposta pelo desmonte do Estado. Porque se esse desmonte do Estado ele é uma realidade na Europa, na centralidade do capitalismo, o que sobra para nós? O que sobra para nós? Então, pensem bem. Nós temos alternativa. A gente tem sim no que acreditar. Porque, por exemplo, a gente viu também, na virada da semana passada para essa, a vitória da Claudia Sheinbaum. Não sei se é assim que se pronuncia, né? A presidente eleita do México. Sheinbaum, que é herdeira política do Manuel López Obrador. E o que a gente viu na eleição da Cláudia, que é cientista, que é uma lutadora do clima, ela é pró-Palestina, né? Enfim, é uma progressista bastante mais avançada que os bobalhões progressistas liberais que a gente vê por aí, seja na Europa, seja na América Latina. O que diferente aconteceu no México? O que diferente aconteceu? Uma postura do López Obrador que não ficou subserviente ao neoliberalismo. Então teve aumento das políticas de Estado. O Estado capitaneando o desenvolvimento. Uma política de enfrentamento ao neoliberalismo que resultou, por exemplo, num parlamento muito mais favorável para a Claudia Sheinbaum. Onde é que a extrema-direita vem avançando? É onde a esquerda enfrenta o neoliberalismo ou é onde a esquerda fica prostrada ao neoliberalismo? Muita gente ainda acha que o Macron é um político de centro-esquerda. Ele é um moderado de esquerda. Não é, gente. Não é. É o fedido progressismo liberal. Se você quer colocar ele no centro, então coloque ele na centro-direita. Mesma coisa na Alemanha. Aonde a gente não teve o enfrentamento ao progressismo liberal, onde a gente não teve enfrentamento ao neoliberalismo, quem avançou foi a extrema-direita. O que aconteceu no México não é diferente do que aconteceu aqui na América do Sul, nos países que estão enfrentando o neoliberalismo. Que não é o caso do Brasil. E aí a gente tem um recado aqui. Que a gente viu na Bolívia, a gente viu no Peru e a gente está vendo no Brasil. Se o governo Lula, que agora parece estar num momento onde ele vai ter que decidir se ele vai continuar nessa política rebaixada de negociação, de não enfrentamento ao neoliberalismo, ou se ele vai tentar um pouco mais de ousadia. E aí qual é o ponto? Se não houver um pouco mais de ousadia, o que vocês acham que vai acontecer? Se o povo mais uma vez se desiludir, a última esperança que nós tínhamos de eleitoralmente derrotar o bolsonarismo, que é o fascismo do nosso campinho aqui, era o Lula. Essa figura mitológica que se transformou o Lula. Se nós não tivermos resultados para além desses resultados modestos que nós estamos vendo até agora, a extrema-direita aqui também deve voltar com força. Porque a extrema-direita bebe na desilusão. Claro que tem uma série de aparatos ideológicos da extrema-direita. A gente vem discutindo esses aparatos aqui bastante tempo no canal. Mas para além disso, essa política rebaixada também a fortalece. Por isso que é importante a gente fazer pressão política junto àquele grupo mais à esquerda dentro do PT.
que está questionando o neoliberalismo do Haddad, que é um grupo minoritário e que não parece ter o apoio do Lula, que não fala diretamente sobre o assunto, que tangencia o tema e que parece ter dado carta branca até então para o Haddad. Enquanto que o Haddad não se reúne com professores, não se reúne com a CUT e se reúne com os banqueiros e com a Faria Lima. E o filme a gente está vendo na Europa, a gente já viu aqui na América, a gente viu no Chile, não é só no Peru, não é só na Bolívia. A gente viu no Chile. Nós tínhamos um bom momento da esquerda que, ao invés de partir para o enfrentamento, se rebaixou e perdeu espaço. O que está encolhendo no mundo é esse espectro da centro-direita que vinha governando há tanto tempo. Que está vendo agora o monstro da extrema-direita ascender. Cresce a esquerda, sim, timidamente. Timidamente. Aproveitando um pouco desse esvaziamento do centro, que tem privilegiado muito mais a extrema-direita.